Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Grande abraço a todos aí que nesse momento estamos conectando, juntos aí nessa caminhada de ouvir a palavra de Deus, nesse momento tão especial, tão importante, tão singular que Deus prepara para nós, todo domingo. Enquanto for da vontade do Senhor, nós vamos permanecer dessa forma, mas eu espero que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar a voltar à comunhão presencial da igreja. Esse é o nosso desejo. Peço aos irmãos também que continuem orando para que o Senhor possa nos dar de novo esse privilégio de estarmos juntos, ok? Hoje, noite de Santa Ceia, aqueles que prepararam aí, nós vamos fazer junto a ceia, já estou com o material aqui. E vamos então à palavra de Deus para que o Senhor possa nos edificar e nos ajudar essa noite, amém? Eu quero compartilhar com vocês, está aí no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Que você possa, nós possamos, sermos mais uma vez edificados e alimentados pela palavra de Deus. Amém? Vamos ler o texto então? Está escrito assim em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. O texto é um pouco longo, mas nós vamos fazer o possível aqui para sermos breves. Diz assim a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Amém, amados? Bom, nós vimos aí então esses fatos após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós vamos ver então aí algumas questões das Sagradas Escrituras e os abismos sucessivos. Olha só, isso é muito sério, hein? Os abismos sucessivos e perdas, né? Na caminhada dos tardos de coração. Isso é sério, né? Tardos de coração. Bom, o contexto nós já sabemos. Jesus, após 3 dias, né, na sepultura, ressuscita, e há esse alvoroço todo, essa correria das pessoas que caminhavam com ele. As mulheres vão de madrugada lá no túmulo e não encontram ele, e ali um anjo já fala com elas e elas avisam para os outros. Mas nesse inteirinho, nesse meio tempo, esses dois homens meio que desnorteados, eles pegam outra direção. Vão para uma localidade próxima, aproximadamente ali 12 quilômetros de Jerusalém, e vão caminhando pelas estradas, conversando, e olha que maravilha dos céus. Jesus se põe ao lado deles e eles não reconhecem o Senhor Jesus. Conversam, vai explicação para lá, explicação para cá, mas o centro dessa pregação que eu quero apresentar para os irmãos e irmãs essa noite é essa questão de nós estarmos desligados com as Escrituras, porque foi o que aconteceu, a decepção aqui foi essa. A tônica dessa questão toda aqui, e aí eu vejo a beleza de Deus agindo e levando o amor dele àqueles que estão meio despercebidos, estão desatentos, estão saindo para outros caminhos, estão sem compreender as Escrituras e as belezas dos céus, de Deus, do reino de Deus. Deus vai ao encontro dessas pessoas. E quem sabe essa noite, você que porventura esteja aí meio desnorteado dessa caminhada, escuta a palavra de Deus. Veja, não saia da presença das Escrituras, da palavra do Senhor. Quando você abre a Bíblia, não esqueça disso. É Deus falando com você, falando comigo, falando com qualquer um. Mas esse discernimento ele é maravilhoso porque só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus é que conseguem discernir a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que o homem natural ele não entende as coisas de Deus, o discernir, porque as coisas de Deus elas se discernem espiritualmente. Então, se você está ligado aí, vamos caminhando um pouquinho, né? Uma das coisas que a gente vê logo no início é essa incompatibilidade da caminhada do chamado cristão, filho de Deus, divorciado, afastado das Sagradas Escrituras. Como que nós vamos entender Deus? Como que nós vamos entender os propósitos, os projetos de Deus, se nós nem pegamos a Bíblia para ler? E quando lemos, bate preguiça, bate desânimo, nós não cansamos, não fatigamos nessa caminhada em relação ao conhecimento de Deus. O que nós queremos, na verdade, é um negócio já pronto. É bem verdade que ninguém, ou todos, né? Vamos dizer, todos não são iguais, é óbvio. Nem todos vão entender do mesmo jeito e da mesma proporção do entendimento que tem que ser entendido. Mas uma coisa eu garanto, Deus ele está pronto a dar esse conhecimento, esse carinho, essa superação dessas dificuldades a cada um daqueles que chegam e quer conhecer um pouco mais dele. Né? Então, nós que caminhamos pela palavra de Deus, com o nome do Senhor, com o nome do Senhor Jesus, nós não podemos viver divorciados das Escrituras. Esses dois homens aqui, eles conheciam quantas vezes Jesus falou com esse povo nessa caminhada, que era necessário morrer, né? Seria entregue às autoridades, morreria, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. E aqui eles ficam sem compreender, saem sem compreender, depois de
verem tantas dores e sofrimento do Mestre, e aí eles veem a entrega daquela alma, né? Daquele homem que não tinha pecados, e caindo na mão das autoridades cruéis e o mataram. Mas isso estava escrito e era propósito de Deus. Só que eles ainda não estavam entendendo isso, né? Não entenderam, tanto é que pegaram caminhos diferentes. Essa incompatibilidade, então, não pode existir, porque vai acontecer o quê? Perdas, abismos, dificuldades, e isso Deus não quer para nenhum de nós, né? As Escrituras, na verdade, o que a gente percebe, ela é como uma bússola, né, que nos guia, que nos leva, ela é a inspiração de Deus. Olha o que diz aqui, logo no início, aqui a palavra do Senhor, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Escritura, o que é inspirado? É Deus colocou dentro de nós. Agora, se nós não tivermos esse interesse, esse amor pela obra do Senhor, pelo nome de Deus, pelo respeito do nome do Senhor, nós vamos também ficar meio que desnorteados e vamos encontrar, ao invés de esclarecimentos, nós vamos encontrar abismos sucessivos e perdas nessa caminhada. Não estou falando de salvação, estou falando enquanto nós estamos caminhando aqui, ainda há tempo de cada um de nós refletirmos, irmos para a leitura, para a oração, para dedicar o tempo de serviço a Deus no conhecimento. Isso é maravilhoso, né? Nós não podemos então ficar divorciados dessas questões. Nós vamos ver então aqui alguns abismos, algumas perdas, pelo fato de nós não conhecermos as Escrituras. Deus, eu me lembro aqui, lá em Oséias capítulo 4, do 1 ao 6, a irritação de Deus com o povo, naquele contexto que nós já gravamos, né? Já decoramos. O meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? De quem? Se você pega ali Oséias do capítulo 4 ao 6, você vai entender. Deus está irritado pela falta de conhecimento do povo, porque eles estavam entrando, aceitando roubalheiras, mentiras, todo tipo de erro e de pecaminosidade na questão da ministerial, da liderança, e o povo aceitando. Então Deus irrita, e nós precisamos ter cuidado, porque Deus não tomará ninguém por inocente, porque por isso é que Ele deixou escrito para cada um de nós aprendermos dele, conhecer dele, o que Ele quer, o que é pecado, o que não é pecado, para a gente servir a Deus com lisura e com santidade. Então eu quero apresentar aqui o primeiro abismo nessa questão da caminhada sem observar as Escrituras. Porque nós vimos aqui Jesus falando com eles aqui que eles eram nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O que os profetas disseram estava onde? As Escrituras. E está até hoje para mim e para você. Então a primeira perda dessa digamos assim, desse desleixo, né, espiritual, ministerial nosso na caminhada, o primeiro abismo que pode acontecer com quem não vai pelas Escrituras é a perda da clareza e do entendimento dos desígnios e dos propósitos de Deus. Ele perde a clareza. Esses homens desorientaram. Ao invés de olhar as Escrituras, olha, eles falaram que era Jesus, imaginaram que era Jesus, mas por que não tiveram essa certeza no coração? Porque eram nécios. O que é um camarada nécio e tardo? Tardo significa indolente, preguiçoso, sem dor. Essa palavra indolente vem da raiz de uma palavra que significa insensível, sem dor. A pessoa está adormecida porque não tocou na sensibilidade da pessoa. Ela não vai entender. E o que é essa questão aí do nécio? Significa ignorante, estúpido. Olha só que nível que Jesus trata essas pessoas. Estúpido, ignorante, insensível. Porque está escrito há tanto tempo que os profetas disseram. Então, nesse abismo de perder aí caminhar sem as Sagradas Escrituras como o nosso norte,
A primeira coisa que nós vamos ver é essa perda de clareza. Eles não estavam tendo entendimento. Disseram aqui que esperavam que fosse Jesus que havia de resgatar Israel. Mas depois de tantas coisas, o que eles estavam querendo dizer? Que não estavam acreditando que ele era o Messias. Estavam esperando um rei que chegasse com o exército. Jesus não veio desse jeito. Era necessário ele morrer primeiro, passar por todo esse sacrifício, né? E eles não entenderam, estavam desorientados por isso, porque não observaram as Escrituras. Olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpadas para os pés e luz para os caminhos. Uma luz no caminho significa que o caminho está sendo iluminado na sua retaguarda, na sua dianteira, aos seus lados. Lâmpada para os pés significa que você não vai tropeçar nem aqui nem lá adiante, porque tem clareza em todo o tempo. Essa é a palavra de Deus. O salmista entende isso e coloca de forma tremenda isso aí. Clareza para a caminhada nossa, para que nós não tropecemos nessa ignorância, essa estupidez de não entender Jesus, não entender Deus. E nessa noite de Santa Ceia precisa entender isso também, porque precisa entender por todo o tempo. Quem é Jesus? Por que desse sacrifício? Daqui a pouco tem alguém participando da ceia, sem discernir o corpo e o sangue de Jesus, procurando o que o próprio Jesus diz? Juízo para si próprio. Não pode acontecer. Então o primeiro abismo que pode acontecer é essa falta, essa perda da clareza do entendimento dos propósitos de Deus na caminhada, minha e sua. Amém? Que nós possamos acordar para essa caminhada. O segundo perigo desse abismo, o segundo abismo, né? Eu coloquei abismos sucessivos. O segundo é essa perda da visão e do reconhecimento da pessoa e das obras ministeriais de Cristo. Perda da visão e do conhecimento da pessoa e das obras ministeriais de Cristo. Eles tinham conhecimento. E Jesus trata de forma dura aqui, porque ele diz no verso 27 aqui que a Bíblia diz aqui que ele começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, para aqueles ortodoxos, em termos de entendimento da palavra de Deus, eles sabiam que o Mestre viria. Eles entenderiam que era Jesus. Aqueles que conheciam e dedicaram ao conhecimento da palavra, foram discernidos, foram bem lapidados, o Espírito de Deus ajudou a discernir, eles entenderam. A Bíblia diz, por exemplo, que aqui mesmo no livro de Lucas, no iníciozinho, um homem chamado Simeão esperou, um homem já velho, esperou muitos anos a redenção de Israel, e guiado pelo Espírito de Deus, o dia que Maria e José levaram o menino ao templo para apresentar ao Senhor, o Espírito diz, vai para você conhecer. Ele foi, e ali ele viu, ele pegou o menino, levantou e deu graças a Deus, dizendo, Senhor, a partir de agora o Senhor pode dispensar o teu servo. O que ele estava dizendo? Posso morrer, porque eu já conheci a promessa do Senhor. Olha que maravilha, aqueles que têm o Espírito de Deus, eles são ajudados para que seja discernida a palavra de Deus. Por isso que nós não podemos cair em confusão, porque daqui a pouco, se eu perco o reverencial de Deus, que é a Escritura, a palavra dele, eu perco toda a direção. Eu começo agora a ouvir coisas de um lado, ouvir de outro, começo a me perder. E aí o que vai acontecer? Eu vou deixar de reconhecer Jesus, a obra, a pessoa de Cristo nessa caminhada. Quantos irmãos tem por aí? Você lembra daquele cego que Jesus passou a saliva nos olhos dele, mandou que ele lavasse lá no tanque de Betesda e voltasse? Ele voltou enxergando, e alguém pergunta, quem foi que te curou? Ele disse, foi um tal de Jesus, não sabia nem quem era Jesus. Muitos de nós estão nessa caminhada aí, estamos nessa caminhada, e as pessoas apenas conhecem um Jesus histórico, sem prestar atenção na história das Escrituras, na revelação espiritual de Deus, não se aproxima de Deus, através do conhecimento, da oração. Como que vai conhecer de Deus? Me explica. Não dá para explicar. Explicar o inexplicável, não pode. Então, nós temos que ter cuidado, porque a partir do momento que nós afastamos das Escrituras, deixamos de fazer uma leitura diária na Bíblia, no que Deus está querendo conosco, porque é assim que Deus fala com a gente.
Se você está esperando descer um anjo do céu aí, isso é anátema, é amaldiçoado. Pregando evangelho para outro, não, está errado. Deus ministra isso em nosso coração, pode até levantar alguém para falar conosco, Deus ministra em outra pessoa, até para falar conosco. Mas se nós não estivermos ligados na palavra de Deus, nem assim nós vamos conseguir entender o que Deus está falando conosco. Nós vamos começar agora a fazer o quê? Perda de esclarecimento, perda de visão. E aí nós vamos ficar realmente perdidos. Mas por que aconteceu isso? Olha só, o Evangelho de João capítulo 1, do verso 1 a 12, diz que Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Por que não receberam? Porque não esperavam um homem daquele jeito. Um pobretão, pé descalço, machucado, andando para aquelas estradas poeirentas ali, sem apoio de nada e de ninguém, na condição humana que eu estou dizendo. Eles esperavam chegar um rei, um exército para resolver as coisas, para libertar a nação, para brigar com o Império Romano. E não foi assim que Jesus veio. Por isso que eles não receberam, porque não prestaram atenção nas Escrituras, porque já estava profetizado há muitos anos que Jesus entraria montado num jumentinho lá em Jerusalém. Miqueias fala sobre isso. Então, perderam-se essa visão do conhecimento ministerial da pessoa de Cristo, por isso, porque não dedicaram ao conhecimento das Escrituras. Também aqui no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, o próprio Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinar, você já lembrou como que é um exame médico? Na forma humana aqui, o camarada ele vai esmiuçar, ver o que você tem, o que está mostrando no exame, né? Para ver o que está acontecendo com o organismo humano. Agora você imagina o que é examinar as Escrituras. Ao mesmo tempo que você está aqui agora no Evangelho de Lucas, você volta lá e vai em Apocalipse, volta lá em Gênesis, é assim. É preceito sobre preceito, essa é a palavra de Deus, o ensino é esse. É o conjunto desse livro, mas que se diz a mesma coisa. Com histórias, períodos, a cronologia diferenciada, mas o plano de Deus é o mesmo, ele é linear, embora seja diferente em vários contextos, é claro. Vários tipos de profetas apareceram, política, economia, tudo. Religiosidade, tudo num contexto diferenciado, mas o propósito de Deus era sempre o mesmo. E é por isso que a gente tem que ler, interpretar. E aqui Jesus, quando ele fala aqui em João 5,39, examinar as Escrituras, o que é a Escritura? É a Bíblia inteira. É de Gênesis a Apocalipse, para nós interpretarmos, entendermos espiritualmente o que Deus quer falar conosco. Então nós já vimos aí alguns abismos perigosos. O primeiro foi de perder essa clareza do entendimento dos propósitos de Deus. O segundo, perder a visão do conhecimento da pessoa e do ministério de Cristo. Amém? E eu quero falar mais um aqui. Aliás, é isso mesmo. Agora, o terceiro abismo é a perda da sensibilidade espiritual santa. Espírito apagado, espírito triste. Nós estamos vivendo um tempo em que principalmente a juventude está vivendo um tempo, uma crise existencial, onde tem muitos aí tomando remédios depressivos, muitos aí com ansiedade, e sem contar a gravidade de muitas situações, quando você pega a estatística, a gente fica triste, de suicídios, principalmente da juventude, mas também de pessoas de meia idade até velhos, porque entra nessa questão de perder a sensibilidade espiritual santa de Deus. Vou te falar uma coisa, acho não, tem que parar com esse negócio de acho, né? Certeza. Quando você vem caminhar com Deus, Deus te apresenta, você conhece Deus pelas Escrituras, tem alguns momentos de encontro com esse Deus que você grava para toda a eternidade na sua mente, momentos maravilhosos que Deus fala com você nas Escrituras, levanta alguém para falar com você. E o que acontece? Nós começamos a tirar os olhos das Escrituras, do alvo principal que é Cristo Jesus, e começamos a colocar os nossos olhos em outras coisas. O mundo começa a chamar para um lado, um faz um convite para outro, começamos a frequentar outros lugares, e o inimigo das nossas almas ele é muito hábil para fazer essa artimanha de querer puxar a pessoa de volta.
Isso vai acontecer porque a pessoa perde essa sensibilidade, já perdendo essa sensibilidade espiritual. Primeiro, entristece o Espírito de Deus. Depois, apaga-se o Espírito de Deus. Você já pensou a gravidade disso? Deus te deu, Ele te selou com o Espírito Santo dele. Aí eu vou entristecer o Espírito de Deus pelos meus pecados, as minhas manias, os meus erros, as minhas atitudes inconvenientes no meio da sociedade, no meio da família, no meio da igreja. E até, às vezes, não são visíveis, notórias diante, mas o meu coração, quem sabe, tramando coisas, maquinando coisas o dia inteiro, coisas erradas, coisas para satisfazer a carne, e Deus está vendo tudo isso. Isso é muito sério, isso é muito grave. A perda da sensibilidade espiritual. Quando você perde a referência que é a Escritura do Senhor, você perde também a sensibilidade. Você viu o que eles mesmos reconheceram, esses dois homens reconheceram aqui? Primeiro, Jesus trata eles duro aqui no versículo 25, né? Chamando eles de nécio e tardo, nós já vimos isso aí, descuidados. E quando chega aqui no capítulo, no versículo 32, eles discutindo, depois que Jesus já tinha desaparecido da presença deles, eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A Bíblia nos diz que o povo de Israel, depois que eles voltaram do cativeiro, primeiro saíram do Egito, ficaram 430 anos na escravidão, depois 70 anos, ou melhor, 40 anos no deserto, e depois mais 70 anos no cativeiro. E quando eles voltaram, eles sentiram saudades da palavra de Deus. E aí, no livro de Neemias ali, vai dizer que eles choravam ouvindo a palavra de Deus, quando eles pediram Neemias para ler a palavra do Senhor para eles. Eles choravam porque ali estava toda a verdade que eles tinham abandonado. Eles estavam voltando do cativeiro porque eles tinham abandonado a palavra de Deus. Você lembra do domingo passado nós falamos das antigas veredas do Senhor? Eles tinham abandonado. E agora eles estavam com saudade de ouvir de novo a palavra de Deus. E aí diz que quando Neemias lia, eles choravam, ficaram em pé de manhã até a tarde, ouvindo a palavra de Deus sendo lida. Sentiram saudade, o coração apertou. Eles viram que tudo que eles tinham passado foi porque abandonaram a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito do Senhor, no qual foste selados. Lá mesmo em Efésios capítulo 1, verso 13, diz que Deus aqueles que entregam a vida para Jesus Cristo, ele é selado com o Espírito Santo de Deus. E aqui está falando que esse selo é a garantia, né, para o dia da redenção. Imagina o que é um selo num objeto, na vida comum nossa, diária. Você vai no supermercado, lá tem um selo de uma empresa. O que é aquilo? Um selo de autenticidade e de propriedade. Agora você imagina Deus pegando o Santo Espírito dele e nos selando com esse Espírito. O mundo espiritual nos conhece, é por isso que os cristãos são perseguidos. Também por isso. O mundo espiritual, o inimigo das nossas almas, os anjos caídos, espíritos malignos, toda a potestade das trevas nos conhece, porque nós temos o selo do Espírito Santo. Eu não sei como que é isso, mas a imaginação, né, a gente busca várias imaginações, mas não adianta ficar também fustigando tanto, nós não vamos entender isso. A fundo nós não vamos entender apenas pela fé, que Deus nos sela com o Espírito de Deus, porque Ele garantiu. É as Escrituras. Então, como que eu vou entristecer esse Espírito Santo de Deus? As minhas atitudes, o meu abandono com relação às Escrituras, não buscar Deus em primícia, em primeiro lugar, não tratar os outros com humanidade, com misericórdia, com amor, abandonar, voltar atrás naquilo que Deus já te ensinou, te ajudou. Isso é abandono, isso é covardia com Deus. Deus tratou, Deus cuidou e agora quer voltar atrás. Isso é atitude de covarde com o Senhor. Você está dando um passo para trás de ignorância,
de estupidez, você está sendo preguiçoso, indolente. Aqui está dizendo, Jesus disse isso. Nécios e tardos significa isso. Então, quando você perde essa sensibilidade, a primeira coisa que acontece com você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Segundo passo, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19. Não apagueis o Espírito. Qual o Espírito que Deus está falando para não apagar? O Espírito dele, obviamente. E como que nós apagamos o Espírito? Justamente quando nós abandonamos as Sagradas Escrituras, perdemos toda a referência de Deus, somos agora como papéis tocados pela ventania, nós vamos por essas atitudes de abandono, de atitude nécia, tardos de coração, um monte de coisa aqui. Nós começamos a entristecer o Espírito de Deus, porque ele faz a conexão entre nossa alma e Deus. A Bíblia diz que ele intercede por nós ao Senhor. Então, quando o Espírito percebe isso, ele entristece. Qual a conexão que esse Espírito vai fazer com Deus da forma santa? Se ele está em mim e eu estou praticando erros. Esse é o primeiro passo de entristecimento, esse é o primeiro abismo. Esse aí, na verdade, nós estamos falando, já é o terceiro abismo, né? Abismos sucessivos. E o que vai acontecer? Vai chegar ao ponto que ele apaga. Eu apago o Espírito de Deus em mim, você apaga pelas suas atitudes e começa por abandonar as Sagradas Escrituras, porque não alimentou dela todo dia, não buscou todo dia, afastou-se do Senhor, porque não acreditou nas Escrituras. Triste, não? E tem mais um aqui para nós, o último, para nós encerrarmos essa noite. O último abismo desses abismos sucessivos, dessas perdas na caminhada dos tardos de coração. Perda de paz e da serenidade. Perda de paz e da serenidade por ter, deixa eu anotar aqui, por ter perdido a fé nas coisas que estavam por vir. Perda de paz e perda da serenidade, porque perdeu a fé no porvir, nas coisas que ainda viriam. Porque eles sabiam aqui. Eles sabiam. Tanto é que depois eles reúnem, aqui, nós lemos aqui no verso 36, diz que eles reuniram e estavam surpresos e atemorizados. Surpresos e atemorizados. Eles perderam a paz porque viram Jesus chegar. Primeiro, você lembra? Jesus, o anjo falou com as mulheres lá no túmulo, depois esses dois discípulos no caminho de Emaús vão andando, Jesus está com eles, eles voltam e falam com os outros que estavam lá, diz que fala com os 11 mais outros que estavam lá com eles, né? E que eles ficaram surpresos e atemorizados, porque enquanto eles estavam falando, Jesus se colocou no meio deles e diz, paz seja convosco. Imagina alguém que está ligado na palavra, está firme na palavra, dificilmente vai ficar abalado, né? Nós precisamos ter cuidado com isso. Aqui, ainda na sequência, eu não li o verso 41 aqui, mas você pode fazer a leitura depois até o verso 43. Aqui vai dizer no verso 41, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados. Olha só, depois de Jesus falar com eles, eles ainda estavam admirados, perplexos. Primeiro, não foi pela alegria depois, né? Mas que aqui no verso 37 diz que eles estavam surpresos e atemorizados, com temor. Não estavam preparados para receber Jesus. Olha, essa noite de Santa Ceia, nós fazemos a ceia e Jesus diz, faça até que eu volte. E que dia que ele vai voltar? Eu preciso olhar para as Escrituras e ficar pronto. Na hora que ele voltar, não dá mais tempo. Será que você não entendeu? O que você está tentando arrumar por fora, abandonando as Escrituras aí, abandonando o tempo de Deus, abandonando as coisas boas de Deus. O tempo oportuno da visitação do Senhor é agora. Esse banquete para mim, para você, é agora, é aqui e agora. Abra os olhos, abra o coração. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Marcos, capítulo 13, do verso 33 ao 37. Diz assim, ó. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Aqui está falando da volta do Senhor Jesus. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa,
dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Isso é muito sério, irmãos. Nós que somos evangélicos ficamos falando aí o tempo inteiro que Jesus está voltando, Jesus está às portas. Está mesmo, porque pelos sinais que ele falou, já está muito próximo. Mas vamos falar a verdade, a maioria de nós vivemos uma caminhada com Jesus como nestes e tardes de coração. Vivemos falando que Cristo vai voltar, mas temos uma postura de vida que parece que Cristo jamais vai voltar. Como se o Senhor nunca fosse voltar. Que tenhamos a vigilância necessária, que tenhamos cuidados para não termos aqui, essa caminhada de abismos sucessivos, de perdas constantes na nossa caminhada. Perda da visão, perda da sensibilidade, perda de tudo. Amém? Vamos fazer a ceia do Senhor então, pensando nisso, porque Jesus pagou o preço por mim e por você, e Ele vai voltar para nos buscar. E temos que estar preparados. Que o Senhor não nos ache dormindo e necessitados de coração. Amém? A Bíblia nos diz que Jesus, ao fazer a ceia com os discípulos, tomou o pão, deu graças ao Senhor e depois partiu aos seus discípulos, dizendo: comei todos, esse é o meu corpo que é dado por vós. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Os amados que estão agora também fazendo a ceia, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, todo esse material tirado do uso comum. Mas nós estamos fazendo aqui por amor e por obediência à ordenança santa do Senhor. Esse sacramento que o Senhor deixou para que nós fizéssemos até que o Senhor voltasse. Portanto, ó Pai, nossa gratidão essa noite, porque o Senhor foi despedaçado, o Senhor foi machucado. A Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos diz, Isaías 53, verso 10, que agradou ao nosso Deus machucar o Senhor, enfermar o Senhor, para que nós tivéssemos uma redenção maravilhosa, para que o inferno entristecesse, para que nós tivéssemos, ó Deus, essa verdade em nosso coração para sempre. Por isso a nossa gratidão, o nosso amor, em nome de Cristo Jesus, nosso Pai, nosso Santo, nosso único e suficiente Salvador, que pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas a Escritura diz também que o Senhor, depois de ter ceado, tomou também o cálice, deu graças ao Senhor e deu aos discípulos dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, que é derramado por muitos. Pai, nós agradecemos também pelo sangue derramado do nosso Senhor Jesus. Obrigado por sacrifício magistral, a graça maravilhosa do Senhor para nos resgatar da servidão do inferno, Senhor. O preço foi alto, nós reconhecemos que o Senhor é maravilhoso. A Tua palavra nos diz em João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus a morrer numa cruz para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos, Senhor, e por isso cumprimos a Tua obediência. Obrigado por tão grande sacrifício, em nome do Senhor Jesus. Amém. Feito aí, meu irmão, fica um abraço então, pela graça do Senhor. Vamos orar então, né? Para que Deus continue nos abençoar e nos fortalecer na caminhada. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos essa noite por esse momento tão importante, tão maravilhoso que o Senhor nos deu mais uma vez de presente. Glórias, honras, louvores sejam dados ao nome do Senhor, por esse amor indizível, inexplicável que o Senhor tem por cada um de nós. Continue a abençoar meus irmãos, a sua casa, a sua família. Livre meus irmãos de todo perigo nessa pandemia, mas livre também do salteador. Livre, ó Deus, do ladrão. Mas acima de tudo, ó Deus, dê temor ao coração para que possam obedecer a Tua palavra, Senhor. Que vivam em santidade, porque ladrão e vírus matam o corpo, mas não pode matar a alma, Senhor.
Nós tememos ao Senhor porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Glórias, honras sejam dadas. Eu peço dos altos céus que a graça do Deus Pai, a paz do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um e suas famílias, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém. Obrigado, amados. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Eu espero que seja breve a nossa comunhão na igreja mais uma vez. Até lá.